Qual é a sua opinião sobre viagens? Oi, eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde, como o próprio nome já diz, eu falo os meus pensamentos. Eu tenho muitas opiniões sobre viagens e algumas experiências também, que não vai ser o tipo de experiência que vocês esperam que uma pessoa teria em viagem, mas um tipo de experiência bastante traumática e específica que eu acho improvável que tenha acontecido com outras pessoas ao longo da vida. Como você já deve saber, eu não gosto de fazer nada pela primeira vez, né? E aí teve a história da primeira vez que eu viajei com um homem. E a gente foi viajar. Eu conheci ele, sei lá, no Tinder. E nessa época eu era semi-virgem. Tinha transado uma vez na vida e não tinha transado outras, mas eu gostava de fingir que eu já tinha transado várias. E ele também. Só que ele também gostava de fingir que tinha transado várias, então nenhum de nós sabia exatamente o que estava fazendo. E aí a gente foi para um sítio da família dele e... Bem, eu não tinha planejado contar essa parte, eu ia contar a parte depois, mas eu acho que para vocês entenderem com ainda mais peso a parte que vem depois, vocês vão ter que entender a parte que vem antes. Nessa época, até essa época, eu só já tinha feito um boquete e meio na vida. A história do meio também eu vou ter que entrar agora aqui. Não vou entrar na do meio não, mas enfim. O que você precisa saber é que eu não tinha muita experiência oral com pintos. E aí, qualquer pessoa que cresceu aí vendo filmes e tal, sabe que o auge da experiência oral, teoricamente, é boquete no carro. Só que o carro dele era tipo, sei lá, um Celta, e a gente tava tipo na linha vermelha. E em algum ponto eu falei, nem dá, né, pra gente fazer um boquete aqui e tal. Mas o que eu não esperava é que isso iria despertar as maiores fantasias animalescas no rapaz. Então, quando a gente chegou lá, numa coisa que era o sítio da família dele, numa cidade da Serra que eu não vou mencionar, ele já foi lá colocando o pau pra fora e eu fui lá fingir que eu sabia chupar. Até aí, tudo mais ou menos bem. E aí, então, eu fiquei lá chupando, chupando, Aí teve uma hora que saiu um negócio. Só que, tipo assim, sei lá, ele não fez nenhuma expressão tipo, vou gozar, ou gozei, ou nada. E eu já tinha lido na internet que pintos, eles soltam um líquido, né, de pré-sêmen, sei lá. Que eu carinhosamente, na minha cabeça, naquele momento, chamei de seiva de pinto. Então eu pensei, ele tá soltando aqui uma seiva de pinto. E daqui a pouco ele vai gozar, né? E aí teve a seiva de pinto, engoli a seiva de pinto e continuei. Só que aí, gente, um barulho mudou e ficou assim, ó. E eu fiquei lá, ó. Aí daqui a pouco esse barulho parou e voltou o barulho do... E aí eu senti de novo a seiva de pinto e eu já tava assim com torcicola. Tava, caralho, cara, eu não acredito que boquete é assim. Meu Deus do céu, eu devia ter me preparado melhor, caralho. E aí o garoto virou pra mim e falou o seguinte: olha, eu já gozei 2 vezes. Se você continuar, a gente vai continuar aqui o dia inteiro. Tipo assim, gente, a seiva de pinto. Na verdade, já era ele gostando. Ele tinha gozado 2 vezes. Eu fiquei não apenas chupando, como eu fiquei chupando pau mole. O pau ficou duro, ele gozou de novo. Se ele não falasse, eu ia estar lá chupando o pinto dele até hoje. Enfim, mas isso nem foi a coisa mais humilhante que aconteceu nessa viagem. Na verdade, assim, eu não vou querer hierarquizar, porque foram 2 coisas que elas estão pau a pau. Eu vou deixar pra vocês votarem nos comentários qual foi a mais humilhante. Porque depois disso, a gente foi tomar banho. E eu, obviamente, também nunca tinha tomado banho com um homem. Então era a primeira vez que eu tomava banho com um homem. Então eu queria parecer extremamente madura tomando banho com um homem. E aí eu pensei, qual a coisa mais madura que eu poderia fazer num banho com um homem para mostrar que eu estou habituada a tomar banho com um homem? E foi aí que me ocorreu. Eu pensei, o que pode ser mais maduro do que mostrar que eu não tenho tabu anal? O que pode ser mais descolado que isso?
Foi então que, munida de um sabonete que eu peguei, eu fui lá, comecei a ensaboar as costas dele, fui descendo, aí eu cheguei nas bandas, fiz pleft para um lado, pleft para o outro, e comecei a passar o sabonete lá. Não era nas bandas, era lá. E aí o menino fez assim, brrr, e ele começou a rir muito. Eu falei, o que foi? E ele falou, pô, é que só minha mãe já tinha lavado aí até hoje. E essa é a breve história de como foi a primeira vez que eu tomei banho com um homem. E que também foi a primeira viagem e única que eu fiz com um homem sem ser meu namorado atual. Até hoje, porque eu acho que eu adquiri experiência ou inexperiência suficiente para não querer fazer isso de novo, né? Já foi bastante traumático. E, além do mais, a gente passou um fim de semana inteiro lá e a gente não transou. Não sei se porque essas experiências já foram desencorajadoras o suficiente ou porque nós dois estávamos com tanto medo de não saber que a gente preferiu nem arriscar. Então a gente ficou simplesmente assistindo os 6 filmes de Star Wars num sítio romântico na serra. E você pode pensar que isso aí já é suficiente para traumatizar alguém com viagens por um período de uma vida inteira. Mas eu tenho vários outros traumas de viagem para até sobrepor esse. Eu acho muito engraçado que muita gente tem como traço de personalidade: eu amo viajar, eu sou viajante. Tipo, brother, viajar é uma coisa que se faz. Eu não entendo todo esse fascínio. Claro, porra, nossa, muito legal conhecer novas coisas, relaxar, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu encrenco um pouco quando a pessoa faz disso toda a personalidade. Na verdade, eu encrenco com tudo que pessoas fazem a personalidade delas baseada em uma coisa. Eu gosto de pessoas multidimensionais. Então, tipo, minha personalidade é amar Disney, minha personalidade é amar viajar. Me entregue mais. A gente tá aqui compartilhando essa existência humana tão tacanha. Por que não ser apaixonado por várias coisas? É tipo, pô, goste de uma coisa inusitada, agora, brother, viajar. Isso não me diz nada. Quem não gosta de viajar? Minha tia não gosta de viajar. Foda-se. Estou falando assim, no geral. Todo mundo gosta de viajar. E viajar implica em ter tempo e dinheiro para viajar. Mas, assim, qualquer pessoa com tempo e dinheiro provavelmente não ia escolher ficar enfiada dentro de casa. Ela ia para onde quer que fosse. E aí, para onde ela vai viajar já não me interessa. Mas interessa para pessoas. Eu sempre tive uma coisa muito... Eu amo viajar para a praia. Eu amo viajar para relaxar. Meu namorado, que infelizmente me influencia mais do que eu gostaria, mas é o tipo de coisa que acontece quando você divide com alguém. Um dia me falou: pô, viajar pra praia? Já tem praia aqui no Brasil, assim, eu não vejo tanta graça em viajar pra praia, porque praia é praia. Discordo, tem praias mais bonitas que outras, mas se a gente for ali analisar de maneira extremamente material, de fato, assim, o conceito de praia é uma areia, às vezes até pedra, uma água e, por mais que mude o que tem em volta, o que tem na praia, o conceito é o mesmo. Mas se a gente fosse reducionista a esse ponto, o conceito de cidade, todas as cidades têm ruas, casas, tudo é a mesma coisa, né? Mas eu entendo o ponto dele. Então, por exemplo, se ele viaja, ele quer ir para museus, ele quer conhecer novas coisas, ele não quer ficar enfiado só em praia. E quando ele me falou disso a primeira vez, eu discordei veemente. E claro que uma praia de Barra de São João, Rio das Ostras, que foi onde eu cresci indo, é diferente de uma linda praia no sul da Itália. Mas eu confesso que hoje em dia eu não sei mais se eu penso assim. Porque eu gosto muito de ficar no mar, mas ao mesmo tempo é isso, mar é mar. Tem aqui onde eu moro a Praia do Flamengo, que é uma água e uma areia em volta, com uma bela vista ainda que tem o Pão de Açúcar. O que isso difere da praia de Poliana Amare, que tem não sei o que, não sei o que, ela nada. Não, lá tem uma construção, mas acho que entre o Pão de Açúcar e uma construção, provavelmente para várias pessoas o Pão de Açúcar ganha. E viagem pra mim sempre foi uma coisa meio estressante. Por quê? Pra onde eu viajava? Pra Rio das Ostras e Barra de São João, como eu já contei pra vocês, que são lugares aqui da região dos lagos do Rio de Janeiro, acho que são os mais baixa renda que tem aqui. Tipo, você pensa assim, Búzios, aí você pensa o oposto de Búzios.
Aí é Rio das Ostras, Barra de São João. Que me perdoe aí se eu estiver equivocada na minha leitura da realidade. Infelizmente, é só o que eu tenho para compartilhar com vocês, a minha leitura da realidade. Mas é como eu sempre digo, quem tiver outras leituras, é só arrumar um microfone, fazer seu próprio podcast e falar com quem se interessa. E aí, um outro lugar que eu ia muito era a casa da minha avó. Só que antes dos meus pais se separarem, a minha família tinha um grande problema que era meu pai. E meu pai, ele é um cara muito crítico. Acho que eu herdei isso dele, só que ao invés de ser crítica com a sociedade, eu sou crítica comigo mesmo. E ele, sei lá, a viagem era sempre uma parada muito estressante. Tinha que ficar no carro, aí tinha que ficar quieta, aí tinha a logística da parada. E sei lá, meu pai brigava comigo. Então, eu, no fundo do meu ser, eu ainda não consigo. E assim, hoje, eu ainda não consigo relaxar em viagem. Eu sempre tô no modo alerta, o modo não sei o que lá, porque é como se esse pai que briga comigo, ele existisse ali na viagem. Então tem uma relação meio esquisita com a viagem, que é até meio chato, assim, por eu ser influencer, eu expor viagem, essas coisas, porque às vezes tem muita coisa passando na minha cabeça, coisas que não vale ali, não é o lugar, não é o momento de eu compartilhar, e depois de um tempo, às vezes, eu compartilho alguma impressão que eu tive de alguma viagem. E a pessoa ficou, mas a viagem não foi boa. Muitas vezes foi, mas graças a Deus eu sou um ser humano multidimensional e eu sinto muitos sentimentos, penso muitas coisas. O que eu penso sobre as coisas muda diariamente. O que eu achei bom hoje eu posso não achar bom amanhã e vice-versa. E então, a maioria das minhas viagens vem essa sombra dessa figura do pai que ficava me esculachando. Então, eu não tenho essa facilidade de relaxar. Por outro lado, eu acho que, tirando viagens a trabalho, o objetivo principal, primordial, ele deveria ser, né, esse relaxamento. Então, me incomoda muito quando pessoas, por exemplo, vão fazer viagem de bando. Do tipo, sei lá, eu amo meus amigos. Eu tenho vários amigos, mas eu gostaria de ficar uma semana numa casa com 3 banheiros com 20 amigos meus. Improvável. A amizade realmente precisa disso para sobreviver? Acho que não. Eu acho que tem outras coisas aí. Mas nossa, é tão legal todo mundo que você ama junto. Para isso existe casamento, festa de 15 anos, formatura ou outros contextos onde você não precisa ficar dividindo banheiro e lista de comida com um monte de gente que tem planos de fundo diversos do seu, né? Então é o tipo de coisa que não me apetece muito. E eu vejo ano após ano gente caindo nesse golpe, que é o golpe da viagem de Réveillon, por exemplo. E eu, vendo assim registros, eu só consigo agradecer muito por preferir outro tipo de diversão coletiva. Mas, cada um, cada um. Teve uma vez que eu fui numa viagem assim. E nem era tanta gente, não. Era tipo umas 7 pessoas. E minha amiga namorava um garoto rico que tinha um apartamento em Angra, um condomínio, não sei o que, a gente foi. E tinha os amigos dele. Só que, gente, eu aprender a me relacionar com homens ou não odiar homens é uma coisa, assim, muito recente. Deve ter começado, sei lá, em 2018. Porque eu sempre odiei homens, eu sempre me relacionei muito mal com homens e sempre fui muito hostil com homens. E aí minha amiga tinha esse namorado, ele tinha uns amigos que ela falava que eles eram muito legais. E eu fiquei, beleza, não vou ser hostil com eles, vou ser legal com eles. E aí a gente chegou lá e eles estavam na varanda. E eu quis ser legal e mostrar que eu era da galera. Também estava por dentro do vocabulário de homens. Então, quando a gente chegou lá, eles falaram oi pra gente pela varanda. E eu, para esses garotos que nunca tinha visto na vida, virei e falei: e aí, arrombados? E a resposta foi bem como essa. Bem um silêncio. Que aparentemente arrombados não era um vocativo legal. Por mais que eu quisesse mostrar que eu estava por dentro daquele léxico, aparentemente eu não estava. Aparentemente, na verdade, eu estava fazendo uso extremamente equivocado de chamar uma pessoa de arrombado. E depois minha amiga foi explicar que eu não levava muito jeito ainda com isso. E a gente teve uma viagem até bem legal. Mas um outro choque que eu tive, que veio logo depois de descobrir que não é legal você ficar chamando as pessoas de arrombado de maneira amigável, foi o quanto homens, no geral, comem. Isso é uma coisa que até hoje eu fico meio impressionada, assim.
Sei que era uma loucura. Toda hora ia um pacote de pão de forma, eu ficava, gente, o que é isso? Porque eu não fui acostumada. Eu não fui criada com homens, só tinha meu pai e meu pai era ausente. Eu cresci com mulheres, então essa parte do masculino sempre ficou meio em falta da minha vida e eu fiquei meio horrorizada, assim, de viajar com eles. Nada contra eles, uns queridos. Acaba que a gente fez uma amizade, gosto deles até hoje. E eles não são os únicos amigos homens de ambiente extremamente diverso ao meu que eu fiz em viagens, porque teve uma época que eu fiz uma viagem para Ubatuba e eu fui sozinha ficar numa pousada. E aí, um dia eu tava lá e eu tava super me curtindo, sabe? Eu tava me considerando no meu próprio comer, rezar, amar de baixo orçamento, onde ao invés de ir pra Itália, eu fui pra Ubatuba e ficava indo pra praia levando livros pra parecer extremamente inteligente, também porque eu queria ler, mas eu queria que alguém visse os livros que eu tava lendo. E aí um dia eu tava lá, deitada na minha rede, na paz, e então meu maior pesadelo se concretizou, que chegou um carro com 3 heterotops, bem heterotops, bem malhados, bem tatuagem de tribal, bem tudo. E eu pensei, ai que horror. Mas eu fiquei lá na minha rede. Então eles começaram a fazer um churrasco na pousada. E eles falaram, ei, você quer participar do nosso churrasco? E eu fiquei tipo, quero. Eu não tava fazendo nada. E nessa época eu gostava muito de viver minha vida como se fosse um filme. E ser aberta a coisas que pudessem acontecer que não ferissem minha integridade física. E aí eu fiquei lá no churrasco com eles. E eles eram até bem legais. A gente ficou falando sobre, sei lá, o rodeio de Jaguariúna e várias outras coisas das quais eu jamais conversaria sobre com nenhuma outra pessoa. Mas eu tenho essa qualidade, esse mérito de que eu tenho muitos assuntos para conversar com pessoas. Então, a gente tinha assuntos ali em comum. Então, um deles falou no outro dia que ia fazer uma aula de surf. Eu falei, quero fazer também, posso? E ele falou, pode. E aí, eu fiz uma coisa que foi a seguinte. Eu tava dormindo lá num quarto. E eu falei, gente, então vocês me chamam amanhã de manhã, na hora que vocês estiverem indo. Porque, tipo assim, você tem que ser amigável, mas você também precisa ter uma noção de deixar uma brecha pra pessoa ali, se ela não quiser ser sua amiga, ela não ser. Porque eu poderia falar, vamos combinar aqui 8 horas e eu vou aparecer aqui, vamos. Mas vai que eles tinham me achado uma chata. Eles iam estar aprisionados a mim a todo sempre. E, porra, eu tenho excesso de empatia. Eu jamais poderia lidar com a ideia de estar causando desconforto no próximo. Mesmo que esse próximo eram 3 heterotops que eu não conhecia. Pois quando deu outro dia, eles bateram na minha janela e falaram, bora, Cris, bora pra aula de surf. Eu já tava pronta debaixo da coberta, né? E eu falei, tá bom, vou me arrumar. Mentira. Aí fomos. E aí eles, como bons heterotops, tinham uma estrutura que eu jamais teria, que começa com um carro. E eles tinham cooler, eles tinham tenda de praia. Não era tipo guarda-sol, não. Era aquelas tendas. E eles tinham uma JBL daquela do tamanho de uma mortadela ouro perdigão, assim. Eles tinham kit, enfim, que sei lá, ninguém que eu conheço ou da minha realidade expandida teria. E eles pararam no lugar, a gente foi comprar cerveja, eu comprei também. Eles compraram gelo, botou minha cerveja no cooler deles. Chegamos lá na praia, eles não deixaram eu carregar nada. E falaram, não, você não pode carregar nada. E eu falei, oh yeah! E eu não carreguei nada. E eles montaram a tenda, eles colocaram a JBL. E eu fui com um deles lá fazer aula de surf. Quando eu voltei, a tenda estava em outra dimensão. Com os outros dois ouvindo um trap totalmente drogados. E aí, eu tinha 2 escolhas. Eu tinha mais que 2, mas eu vou falar que eu só tinha 2 pra parecer que foi mais difícil. Uma era voltar para casa, outra era fazer exatamente o que eles estavam fazendo. E eu fiz. E foi muito legal. Passei um dia muito legal com eles na praia, na paz. E sei lá, eu achava que homens heterotops iam ficar comentando sobre mulheres ou coisas idiotas. Mas eles nem comentavam sobre mulheres, só sobre coisas idiotas. E eles só queriam mesmo se curtir, aprender a surfar e fazer um bom churrasco. E, nossa, isso foi muito importante até na construção da minha relação menos tóxica com homens. Eu fiquei, às vezes eu vejo homens só como selvagens,
Mas às vezes eles nem são tão selvagens, eles são até legais. E na volta a gente foi fazer mais churrasco, e no outro dia a gente foi juntos na praia de novo. E de novo eu não carreguei nada. E foi, tipo, muito legal. E não repitam isso, né, de consumir entorpecente com estranhos, mas nessa altura eu já conheci o dono da pousada, eu avisei pra onde eu tava indo, com quem eu tava indo, etc. E foi bem legal. Mas, assim, entre as viagens para Barra de São João, a casa da minha avó com meu pai me enchendo o saco, e essa viagem, a gente teve um longo percurso e eu sinto, assim, que cada viagem que eu faço, eu vou subindo um degrau e me destraumatizar de viagens. Por outro lado, às vezes eu desço, que às vezes eu tenho viagens que são mais traumáticas do que as que eu fazia com meu pai, mas infelizmente eu não vou poder falar aqui. Ao mesmo tempo em que, como a gente sabe, eu gosto muito de controle. Então, eu gosto muito de controlar cada minuto da viagem e tal. E aí, ano passado, eu fiz uma viagem com meu namorado. E ele falou, você confia em mim? E eu falei, confio. E ele falou, então deixa eu planejar tudo da viagem. E, nossa, foi tão relaxante, porque como eu não sabia qual hora ia acontecer cada coisa, eu não ficava tensa, pensando, só tenho mais 15 minutos pra curtir essa coisa e daqui a pouco eu tenho que ir pra essa, que aqueles 15 minutos eu já não curtia, sabe? Então, eu acho que viajar é sobre experimentar novas formas de estar no mundo, mas ao mesmo tempo eu culpo quem tem como traço de personalidade, eu amo viajar. Tem outros traços de personalidade pra ter, tipo, curtir, encontrar outras formas de se colocar no mundo. Às vezes tudo é sobre a narrativa, sobre o storytelling. Você cria um eufemismo para viajar, que só de você ter esse trabalho, eu já vou estar mais satisfeita com a sua personalidade. Claro que, como vocês sabem, eu defendo o direito inalienável de cada um ser como quer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a minha existência no mundo seria um pouco menos dolorosa se mais pessoas se comportassem como eu gostaria que elas se comportassem. Mas, felizmente, eu não tenho nenhuma agência sobre isso. Ainda tenho muito mais coisas para falar sobre viagens, assim como todos os outros temas que eu abordei no podcast, porque eu começo querendo abordar de uma maneira e eu acabo indo para sei lá onde. Mas meu conselho hoje é: não lave o cu de um homem se você for tomar banho com ele. Se heterotops te chamarem para um churrasco, convém você levar pelo menos uma linguiça. Mate pai e mãe, que esse conselho não é de hoje. E se algum cara do Tinder te chamar pra viajar pra um sítio e você for semi-virgem, lembre-se sempre de levar a sua coleção de DVDs de Star Wars, porque você nunca sabe quando ela vai poder ser útil. Até a próxima.